Às vezes eu bebo um copo, dois. Por exemplo, amanhã é aniversário do Teteus. O Thiago vai beber cerveja. Você vai estar aqui, né? Com seus tomar uma cervejinha também. Vou tomar cerveja com vocês. Calor daquele, danado. Cervejinha, né? Ninguém de ferro. Uma latinha. Uma latinha não, vamos sem hipocrisia, pelo menos mais 8, né? Que abriu uma ampola. O calor daquele danado de Brasília, que vai estar amanhã. Com feijoada que vocês vão estar comendo e eu não posso. Você não pode. Vou ficar na cenoura, na maciota ali. Na maciota, mas uma cervejinha eu vou acompanhar vocês, sem problema. Agora, o que eu gosto mesmo seria um vinho bom à noite. É a sua área. Uma garrafa, duas, um casal de amigos. Delicioso. Muito bom. De vez em quando um uísque fino. Old Par. Nossa, o irmão dela vai voltar lá uísque agora. fino, gostoso. De vez em quando. Agora, quando eu podia, sabe o que eu gostava mesmo? Agora eu não posso, por causa do diabetes. Eu só posso um certo tipo de vinho. Cerveja não me é aconselhável. Por isso é que eu também quase nunca bebo cerveja. Muito raramente. Mas quando eu podia, o que eu bebia muito mesmo eram os licores. Eu adoro os licorados. Tanto o vinho do Porto como o evangélico licor, o frangélico licor dos evangélicos. Exato. Meu Deus, durante uns 20 anos, pelo menos antes de dormir, aquela ceinha última da noite, eu tomava uma dosezinha do licor dos evangélicos, do frangélico. Licor dos evangélicos? Bom bichinho, um drambuizinho, um frangélico, e aí tem um monte. O Contrô, que é um dos meus preferidos, um Peach Tree, um bichinho desse assim, gostoso. E os portos. Eu adoro os portos. Um licorzinho do Porto. Mas depois do diabetes eu fiquei proibido, né? Tomar um vinhozinho do Porto. Para quem ficar chocado é 2 trabalhos, um de ficar, outro de desficar, meu. Exatamente. Simples assim. Ele está no de ficar, ó. Ele está no de ficar. Né? A sua religião não proíbe, não, Caio. A sua religião não proíbe, não. A minha religião proíbe sim. Proíbe impor abstinência às pessoas. É o que Paulo diz. Que proíbem o casamento. Paulo diz, é a minha contra. A minha religião é contra quem proíbe. Quem proíbe o casamento, quem proíbe alguém de comer, de beber, quem diz não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo. Tudo isso que tem aparência de humildade e de sabedoria, mas Paulo diz em Colossenses 2 que não tem nenhum valor contra a sensualidade. Tudo que em Jesus não está presente na minha vida eu também não quero. Em Jesus o que eu vejo é essa liberdade total de ser. Só sou discípulo de Jesus, eu não sou evangélico. Ao contrário, eu tive que deixar de ser evangélico para poder ser do evangelho de Jesus, porque não dá para ser evangélico não querendo nada com o evangelho, como é o caso dos irmãos aí, né? Que eles dizem que são evangélicos, mas não querem nada com o evangelho. Aí qual foi a decisão que eu tomei? Já houve um tempo na minha vida que eu era o Mister Evangélico. O Jack lembra, ele tem essa memória viva dentro dele. Totalmente. Eu era o Mister Evangélico, era o Papa Francisco, andando para lá e para cá. Eu era a cara dos evangélicos nesse país. Está assustado com isso? Pois é. Eu era a cara dos evangélicos no país. Durante décadas. Quando o país pensava no evangélico, ele pensava em mim. Não tinha uma semana no Jornal Nacional que não te via. Não, era todo dia quase, em todos os jornais, todas as mídias. Era uma abundância, opinando sobre tudo, me perguntavam sobre tudo. Pois bem, o fato é que eu estava falando de quê mesmo, hein? Está falando que Da você religião, não que é evangélico. igreja. Bom, então, quando eu era o Mister Evangélico, chegou uma hora que eu concluí que para eu poder, de algum modo, ser útil à igreja, eu já tinha esgotado tudo que eu tinha, sabia e podia, e não tinha ajudado. Eu falei, agora só falta uma coisa, sair. Só me resta sair. E em 1994 eu ainda era presidente da Associação Evangélica Brasileira e a minha mente só orava sobre isso. Senhor, me mostra como eu faço para sair.
Porque pode ser que de fora disso eu seja mais útil do que dentro disso. Aí eu falei com umas 2 ou 3 pessoas, inclusive com meu filho Davi, ele dizia, mas papai, como é que você vai sair? Esse negócio fica gravitando em torno de ti. Como é que você vai sair? E eu comecei a pedir a Deus um modo. Em 96, eu acho, eu era presidente emérito da Associação Evangélica Brasileira e não tinha saído ainda. Já era emérito. Senhor, dá um jeito de eu ser cuspido daqui, de eu sair. Porque aqui dentro eu não tenho mais como ajudar. Eu aqui só vou reforçar o cinismo para sempre, falando as mesmas coisas. Bom, obviamente que com quem eu conversei sobre isso, ninguém concordou. Nem a Adriana, nem meu pai, nem os amigos, ninguém. Eu era o único renitente naquela convicção. E a mantive até o fim. Resisti à tentação de ser reincluído em muitas denominações grandes, expressivas, significativas, pesadas, inclusive a minha própria. Os presbiterianos abriram portas de muitas frentes. Deus sabe, e eles também. Mas eu não queria, porque tinha chegado a hora de eu deixar de ser evangélico, para eu poder pregar o evangelho. Aí sim, nesse sentido, é onde uma psicologia paulina de Romanos 9, 10 e 11 é pertinente, não aplicada a Deus, mas aplicada a uma estratégia humana de relação, de provocação de ciúmes, que eu sabia que a minha vida provocaria ciúmes nos evangélicos. Era impossível uma geração que viveu 40 anos impregnado do ensino do evangelho, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, mas me ouvindo de manhã, de tarde e de noite. De repente que eu saísse da história e voltasse a pregar o evangelho sem me identificar com aquele grupo, e aquilo não provocasse um constrangimento visceral na comunidade toda. Eu sabia que seria um constrangimento, uns de tristeza, noutros de raiva, noutros de ódio, noutros de abominação, outros me chamariam de abominável, de herético, de anticristo, de não sei o que, como aconteceu. Mas eu falei, é o único modo de criar algo novo. Aí eu criei aquele Glório Ossário, que está lá no caifá.net, redefinindo palavras. Comecei a redefinir significado de igreja, significado do que é evangélico, significado de cada coisa, e usar esse vocabulário escrita e faladamente, e bater nesse vocabulário. Estou fazendo isso agora há 12 anos, batendo no vocabulário, no novo vocabulário, para ver se as pessoas vão entendendo. Então ninguém fique pensando que eu estou aqui dando soco no ar. Eu nunca dei soco no ar. Tudo que eu faço, meu querido, ou eu tenho convicção em Deus, que eu, não digo você, mas eu tenho que fazer, ou eu tenho uma profunda convicção humana, conforme a consciência e o bom senso do Evangelho em mim, que é o que eu devo fazer para ajudar a minha geração. Mas você nunca vai me ver aqui dando soco no ar. Cada coisa que eu faço, cada coisa que eu digo, cada coisa que eu proponho, eu estou disposto a viver com as consequências, e elas carregam pedagogia.